Deus está falando assim que você vai sair daqui abençoado e abençoada. Irmãos, vamos ler aqui no livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, uma mensagem rápida aos nossos corações. Louvado seja Deus. Capítulo de número 5. Estava orando a Deus essa tarde, desde meio-dia, clamando ao Senhor por esta obra, né? Porque Jesus, quando deu a ordem aos seus discípulos, ele falou assim: vocês idem para Jerusalém, né? E lá em Jerusalém vocês vão buscar o Espírito Santo, né? Para quê? Porque para a missão que Jesus estava ortogando aos seus discípulos, eles teriam que ter uma força motriz, eles teriam que ter o poder de Deus. Então, quando Jesus está subindo, Jesus fala assim: os dois anjos que estavam do lado, assim, varões Galileu, por que vocês estão cabisbaixo, triste, né? Olhando Jesus subir. Vocês estão vendo ele subir? O mesmo voltará. Amém? E Jesus fala, né, bispo? E eu vou, mas eu enviarei outro Consolador. Esse outro quer dizer do mesmo top, do mesmo naipe de Jesus. Entendeu? Que coisa tremenda. Aí podia falar: vou enviar um anjo, já estava de bom tamanho. Vou enviar um serafim, eu já estava glorificando. Ele falou: vou enviar outro igualzinho eu. Então, irmão, você está com o nosso Deus, e o nosso Deus está conosco. Olha o que diz aí em João, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5. E o versículo 1 diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo ele deitado, e sabendo que estava ali neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Queridos, diante desta palavra, a gente vai achar algumas decepções desse homem. Esse homem tinha 3 decepções. Primeiro, esse homem tinha, glória a Deus, já havia ali 38 anos. A primeira decepção dele é com o tempo. A primeira decepção desse homem, bispo, é com o tempo. 38 anos esperando receber um toque de Deus. 38 anos esperando o mover de Deus na vida dele. Então a primeira decepção dele já de cara é com o tempo, né? Embora, meus irmãos, João vem enfatizando aqui que esse tanque de Betesda existia muito desde o tempo de Neemias. Era um tempo muito conhecido. Esse tanque tinha 5
repartições, né? Os 5 degraus, né? E João está dizendo aqui que de ano em ano o anjo movimentava as águas, e o primeiro que tocava, podia pular 10, mas o primeiro, se os 10 tocassem de uma vez só, os 10 seriam curados. O primeiro que tocasse na água era curado. Não há nenhum testemunho, presta atenção aqui, de alguma pessoa curada por esse anjo. Alguns historiadores chegam a dizer que havia superstições. Vai em tal lugar, né? Primeiro, esse anjo era limitado, porque era uma pessoa só. Quem tocasse, recebia. Então, anjo é limitado, para quem não sabe. Tem coisas que anjo não pode fazer também. Você sabia? Tem cirurgias que anjo não pode fazer. Ele tem que chamar Jesus. Eu lembro quando um testemunho do irmão, que o coração dele teve um infarto agudo e fulminante, e o coração desse irmão estourou mesmo. O anjo chegou lá, voltou para o céu e falou: Jesus, eu não consegui operar o coração dele, anjo é limitado. Então aqui a gente vê a limitação de coisas, de crendice, né? Que parece ser limitado a nós. E depois que Jesus vem, e a Bíblia diz que até antes de Jesus, que era a lei, se havia limitações. Primeiro, para Deus ouvir Tiquipovel, tinha um monte de coisas a fazer. Então era dificultoso você chegar até o Senhor. Aí a Bíblia diz que Jesus então dá o brado na cruz e fala assim: está tudo consumado, está pago. Isso quer dizer então que Deus abre o véu, e agora eu e você tem livre acesso à presença de Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos queridos, a primeira decepção desse homem é com o tempo. Já fazia 38 anos que ele estava aguardando, né? A segunda decepção desse homem é com o homem. Ninguém vem para me pegar ou me ajudar a jogar na água, né? E quando eu tento, não sei como é que ele fazia, com certeza usava as mãos, né? Alguns historiadores que a parte da coluna dele estava atrofiada, ele não conseguia andar. Então com certeza quando ele tentava ainda arrastar, ele não conseguia chegar lá, né? Então a primeira decepção desse homem foi com o tempo. Eu não sei quanto tempo eu e você estamos esperando, nós ficamos decepcionados. Isso é normal, irmão. Todo mundo, né? Às vezes ficamos decepcionados com o tempo, né? E com isso a gente vê que está passando o tempo. Talvez foi jogado uma profecia e está passando o tempo e o negócio não acontece, e o negócio não anda, né? E a porta não se abre. É normal a gente ficar decepcionado. Quando Elias estava escondendo dentro da caverna, Deus deixou ele lá. Daqui a pouco Deus recuou lá. Quando ele estava na caverna, que ele entrou na caverna correndo de Jezabel, eu fiquei até perguntando para mim mesmo: como é que um homem corre de uma mulher se ele enfrentou um exército, né? Se ele enfrentou 450 profetas de Baal, irmão, como é que ele corre de uma mulher, né? Então ele corre de Jezabel por algumas coisas talvez pessoais, e ele então fica lá dentro da caverna. E lá dentro da caverna Deus vai passar para ele algumas coisas da vida dele. Primeiro vem um grande terremoto, e Elias pensa que Deus está no terremoto, mas Deus não está, né? Às vezes nós pensamos que Deus está naquele reprepelo, aquele negócio sacudindo tudo, e às vezes Deus não está. Não é nesse ali que Deus dá sorte, todo mundo falando contigo, né? Daqui a pouco veio um grande vento, e Deus também não estava no vento. Daqui a pouco veio o arder do fogo, e Deus também não está no fogo. Deus está dizendo para Elias: ó, são as 3 formas que eu te uso: através do fogo, através do vento, através do terremoto, das coisas naturais. E Deus não estava nenhum daqueles elementos que era conhecido de Elias. E diz que houve um silêncio, e do silêncio Deus então brada a voz e fala para ele: o que é que você está fazendo aí dentro, Elias? Elias estava desanimado,
né? Eles estavam, meus irmãos, decepcionados. Talvez o Senhor assim, puxe agora, para onde eu vou? Então eu vou ficar aqui até eu morrer e acabar tudo. Eu acredito que Elias estava até em depressão, porque ele pede a morte para o Senhor, ele tira a minha vida, né, irmãos? Então tem coisas na nossa vida, irmãos, que é normal a gente passar, né? É normal nós termos decepções, é normal nós se decepcionar, é normal nós desanimar. Quem que não desanima? Uma coisa que era para dar certo e muitas vezes não começa a dar certo, não dá certo, a gente fica desanimado quando as coisas não estão andando como a gente quer, ou não? Ah, não, estou alegre, ninguém, não podemos ser hipócrita, né, irmão? Muitas vezes eu não estou feliz, mas está tudo fechado. Já tive, eu mesmo, eu tive seis entrevistas, 6. Fiquei desanimado, normal. Mas uma coisa eu quero dizer para mim e para você que esta noite. Primeiro, sabe por que você não pode ficar decepcionado e você não vai parar? Porque Deus tem uma missão para você. Aleluia. Quando Jesus chega esse homem e vai falar com esse homem, vai trazer a cura para esse homem, vai trazer algo que ele está esperando, porque ele está decepcionado. Primeiro, ele está decepcionado com o tempo, 38 anos. Segundo, ele está decepcionado com o homem. Todas as vezes que eu tento ir, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda. Não é assim? A gente tem uma pessoa que pode dar uma assinatura, tem uma pessoa que pode nos dar ligar um telefonema e mudar a nossa história, mas a pessoa não faz, a pessoa não assina, a pessoa não ajuda. Então a gente também fica decepcionado com o tempo e com o homem, aquela pessoa que podia nos ajudar, aquela pessoa que podia dar uma palavra. Quando eu falei com um homem uma vez, você não pode ligar lá, se você ligar lá, eles pegam eu. E aquele homem tinha poder para ligar, mas ele não fez isso. A gente fiquei decepcionado, eu fiquei desanimado, né? Que bastava só uma ligação, bastava só uma assinatura, glória a Deus. E muitas vezes nós ficamos decepcionados com o homem, que a gente pensa em fazer, que pensa que agora vai dar certo, de repente ele vira as costas e deixa você falando. A terceira decepção desse homem foi com Deus. Por quê? A primeira foi com o tempo, a segunda foi com o homem. E quando é com o homem, automaticamente, sem a terceira, é com Deus. Ele também estava decepcionado com Deus, né? Porque é o homem que Deus usa para trazer a nossa bênção, não é assim? Amai a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Deus me usa, eu tenho que ser bênção e veículo para você ser abençoado. Eu lembro que eu estava com o bispo lá em Arujá fazendo um trabalho lá, e eu falava uma coisa que talvez eu não vigiei, né? Tem hora que a gente tem que vigiar. Eu falei assim, irmãos, eu estou conjecturando, e ele não gostava que eu falava isso. Só que tem hora que eu falhava e falava isso no púlpito, para quê? Aquele bispo ficava irado comigo. Quando foi um dia, eu falei de novo, irmãos, a Bíblia permite eu conjecturar. Eu fui explicar o que é conjecturar. Conjecturar é eu fazer uma análise dentro do texto sem sair fora do texto. Você entendeu, irmão? Uma análise que, aconteceu isso mesmo. Isso aí não tem lógica. Uma coisa que tem lógica. Então eu fui explicar o que era conjecturar. E então aquele bispo, quando acabou o culto, me chamou no canto e falou assim, ele tinha tudo para me abençoar. Ele era o porta-voz de Deus, né? Sabe o que ele fez? Ele me expulsou. Ele falou, a partir de hoje você não sobe para nível público. A partir de hoje você não vai pregar mais aqui. Eu falei assim, aí entrou a minha humildade. Eu falei, então foi o seguinte, eu fico no banco te ouvindo. Eu sei ser ouvinte, eu sou humilde, eu vou ficar no banco te ouvindo. Ele falou, não, você não está entendendo. Eu falei, o que foi? Eu vou ficar no banco te ouvindo. Será um prazer para mim, né? Eu sou músico, eu posso tocar também. Eu não prego mais, eu prego, isso não tem problema mesmo. Ele falou para mim, não, eu não quero você aqui nem no banco sentado. Eu falei assim, então você aqui, eu fico lá fora então. Eu fico lá fora, ouvindo o culto, o irmão pregando. Eu fico lá fora. Ele falou assim, nem lá fora, na porta eu quero você. Ele pagou um preço que eu não vou contar o que aconteceu com ele depois. Mas irmão, mas sou eu. Quer dizer, as pessoas que têm tudo de Deus para nos abençoar, e muitas das vezes fecha a porta para nós no mundo espiritual, né? Então, meus irmãos, quando Deus quer nos usar, eu quero ser bênção para o bispo, bênção para essa igreja, né? Se depender de mim, eu vou fazer o impossível, né, irmão?
para corresponder ao bispo, e aquele que o bispo não tiver de acordo, ele pode chegar, que eu sou homem de Deus e humilde, eu fico no banco. Amém, irmãos? Glória a Deus, amém? Então é isso que eu quero dizer para você. A primeira decepção desse homem foi com o tempo, a segunda decepção foi com o homem, e a terceira decepção foi o homem que tinha tudo, o homem de Deus, que tinha tudo para levar a bênção, e no fim não tinha ninguém para profetizar a bênção para esse homem, até que Jesus chega nele, e Jesus então vai falar para ele: você quer ainda ser curado? Que tem gente que não quer mais, já passou tanto tempo, já teve tanta profecia, já teve tanta coisa que fala que ia acontecer, e não aconteceu, que abre mão, fala: agora não quero nem ouvir mais. Agora quando passa a geração ele não quer ouvir mais, quando fala que a vitória chegou ele não acredita mais. Ele fala: você quer? Por isso que Jesus fala: você quer ainda ser curado? Essa é a pergunta para mim e para você. Você quer ainda viver o sobrenatural de Deus? Você quer ainda casar? Quer ser feliz ainda? Acho para mim não tem mais jeito mais não acredito mais não. Mas Deus está mandando dizer aqui que da mesma forma que ele falou para esse homem: se você quer, então você pode ver quando ele fala para o homem que quer ser curado, ele começa a relatar: faz 38 anos que eu estou aqui, ninguém olha para mim, o povo só pensa neles, né? Ninguém me ajuda, ninguém olha por mim, ninguém me abençoa. Então ele vai contar a história dele, analisando que a situação dele ali é de decepção. Eu estou decepcionado. E Jesus falou: se você quer ser curado? Então eu acredito, meus irmãos, que ali Jesus ativa a fé dele, Jesus faz com que a fé dele volta de novo, como se fosse o primeiro dia que ele estava ali. Primeira coisa, antes de Deus operar o milagre na nossa vida, Jesus quer saber como é que está o nosso coração. Por quê? Se o nosso coração estiver decepcionado, como se fosse escondido, né? Fechado, como que Deus vai nos abençoar? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada no meio do tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Pessoas que só pensam nele, né? Glória a Deus. Pessoas que Deus abençoando ele, o resto que se dane, né? Hoje a gente tem visto isso, né? E nós temos que ser diferente, né, irmão? Deus me abençoou, então agora eu vou fazer de tudo para você também receber a bênção. Para você, a Bíblia diz assim que é mais fácil uma pessoa chorar comigo do que se alegrar comigo. Você já ouviu isso? A pessoa faz questão de chorar com você, mas quando você está alegre, quando você está na bênção, aí são os primeiros a não estar na sua festa, são os primeiros a não estar alegre com você, mas eles querem fazer questão de chorar contigo. Então esse homem diz assim: quando eu tento ir, vai outro antes de mim, né? Glória a Deus. Então Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Quando Jesus manda ele levantar, é tomar uma decisão no mundo espiritual, para ele se alinhar, se colocar diante de Deus, né? Quando ele coloca de pé, Jesus manda ele tomar a cama. Por que Jesus não fosse: vai embora e deixa a cama? Porque a cama é o testemunho que ele vai levar. Leva a sua cama, pega a sua cama, leva a sua cama. Então Deus está mandando dizer, quando ele operar o milagre na nossa vida, ele manda nós levar, glória a Deus, a cama, para nós testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida. Então Deus manda dizer para mim e para você: pode ficar tranquilo, que se ninguém vai vir, se não tem homem para ser usado, se não tem mulher para ser usada para fazer, o próprio Jesus vai vir e vai te dar a sua vitória. Amém? Disse que Jesus: levanta, toma a tua cama, e logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e naquele dia era sábado. Deus está mandando dizer que vai operar grandes milagres na nossa vida, viu? Nosso Deus é o Deus de milagre, e Ele não vai deixar você, glória a Deus, nessa luta, nessa prova, nessa aflição, nesse combate, nesse desafio, nesse constrangimento. Não, Ele está dizendo: prepara o seu coração, né? Cura o seu coração, aleluia, porque Deus está mandando dizer que você tem uma grande missão. Quando Deus cura esse homem, primeiro, você tem uma missão. Jesus está dizendo para esse homem em particular: você tem uma missão. Agora volta pregando, volta falando, volta anunciando, e leva a sua cama como prova que eu fiz, que eu operei um grande milagre na sua
sua vida. E é isso aí, meu irmão. Quando Jesus levanta ele, quando Jesus cura ele, primeiro Deus está dizendo para a decepção dele: olha, não vai ter mais decepção. Agora por quê? Porque Deus tem uma missão para mim e para a sua vida. Deus tem uma missão para mim e para você. É por isso que Deus vai operar milagre, porque nós temos uma missão de programar e dizer que Jesus não, Ele continua sendo e será para toda a eternidade o Deus que faz milagre. Viu? Deus mostrava o bispo. Eu tenho que falar, bispo. Às vezes o bispo fala: André, tem hora que você tem que, assim, não passar, só vai todo dia, mas não tem como se eu não falar, irmãos. Aí Deus cobra de mim. Então, se eu te dei revelação para você ficar quieto, eu falei com Deus que eu nem queria revelar. Desde criança, eu falei: não revela nada para mim, não. Mas ele falou assim: é você que manda, eu? Servo não manda no senhor. Então, viu, bispo, eu vi você, parece que é contraditório, parece que você está vivendo outra coisa, né? Mas eu vi o irmão numa grande estrada, uma estrada, uma rua enorme, que sumia de vista, e o irmão estava andando, só que nessa estrada, nessa rua, tinha um monte de arroz. Escuta isso aqui, irmão. E ele pisava, aquela rua cheia de arroz, repleta de arroz mesmo de comer, sabe? Cheio de arroz assim, e ele pisava em cima daquele arroz, como se aquele arroz fosse um tapete. E eu falo assim: mas ele está pisando em arroz, o que quer dizer isso aí? Deus só se diga para ele: porque eu vou prosperar o seu ministério, eu vou prosperar a sua vida. Você não compreende, não foi Deus falando comigo. Não foi Deus. Porque as coisas de Deus, irmãos, quando Deus fala o antes, o que está acontecendo atualizado, e Ele fala depois. Talvez passe alguma revelação, você não entende agora, você vai entender amanhã. Tem coisas que é para amanhã, é daqui 10 dias, daqui 100 dias. Aquele irmão falou mesmo, 100 dias atrás, é isso mesmo. Vai confirmar do jeitinho que Deus falou, porque Ele está nos alertando, nos avisando, porque Ele não é covarde, Ele é Deus, e você é filho, glória a Deus. E quando Deus fala, quer dizer, quando vir a sua prova, quando vir a sua luta, pode ter certeza que Ele está passando contigo. Glória a Deus. Viu? E Deus manda dizer para a irmã Irene também: eu ouvi a sua oração. Quando você dobrou o joelho aí, o anjo chegou bem pertinho de você escreveu assim, tudo que você está. Alava Suri, Mamamai. Tem alguém tirando sarro de você, tem alguém brincando com você. Mas Deus manda dizer assim: cuidado que está mexendo com que é a menina dos meus olhos, viu? Vocês são da sua casa, não vem aqui para brincadeira, viu? Não sei o que falaram, viu, irmão? Mas estão brincando lá, brincaram com o seu sentimento, mas Deus está mandando dizer que Ele é Deus. E quando Ele fala, irmão, quero ver quem muda. Ele está mandando assim: eu vi o que você conversou aí. Coisas do coração. Tem hora que o coração vai estourar, tem hora que parece que o negócio, meu Deus, está acontecendo, Senhor, estou fazendo certinho. E Deus manda dizer assim: se prepare, que você vai ver o sobrenatural de Deus. Entendeu? Tem coisas na nossa vida que é só você e Deus, não é seu filho, né? E é só você e Deus. E você: eu colhi as suas lágrimas aqui esta noite. Pode ter certeza que a resposta está vindo aí, viu? Levante a sua mão e glorifica o Senhor. Que Deus abençoe, irmão. Fique firme. Não sei qual é a decepção em que você está, em que eu estou, mas Deus está mandando dizer: você não precisa mais ter decepção, porque primeiro eu tenho uma grande missão para você. Segundo, vou realizar uma grande obra e você vai sair dessa em nome de Jesus. Vamos receber o bispo com palmas e glória a Deus bem forte. Aleluia! Você crê que Jesus está falando com você? Então dá